como se os conhecesse, e desceu muito pesaroso por não encontrar mais seus parentes, mas outras pessoas que não sabia quem eram. Também não encontrou os brinquedos com os quais, dizia, tanto se divertira, junto dos seus irmãos de outrora, Mercedes e João. O casal, dado o resultado da primeira tentativa, continuou as pesquisas necessárias para atingir as provas definitivas e chegaram, finalmente, às conclusões, com o concurso de elementos oficiais. Primeiro, a casa número 69 da Rua Campanário foi ocupada até pouco tempo, depois de fevereiro de 1903, por Antônio Sacco, hoje ausente de Havana. Segundo, a mulher chamava-se Amparo, e do casamento nasceram 3 filhos, Mercedes, João e Pancho. Terceiro, no mês de fevereiro morreu este último, pelo que a família Sacco deixou a casa. Quarto, bem perto da casa existe a farmácia onde o Eduardinho assegura que costumava ir. Examinando com cuidado os fatos narrados neste capítulo, parece impossível explicá-los logicamente, em seu conjunto, por outra hipótese que não seja a da reencarnação. Vimos que a hereditariedade fisiológica não existe para os fenômenos intelectuais, não só porque os homens de gênio saem, as mais das vezes, dos meios menos cultivados, como porque seus descendentes não lhes herdam as faculdades. Existe uma lei de inatidade, como a formulou o Dr. Lucas no último século. O espírito que se encarna traz, em estado latente, o resultado de seus estudos anteriores, e assim, quando as circunstâncias o permitem, certas crianças apresentam, desde a mais tenra idade, aptidões incríveis para a aquisição de conhecimentos, que exigem, nos outros seres humanos, longos anos de estudo. Entretanto, as formas da atividade humana, artística, literária, científica, etc., mostram-se com tal precocidade nas crianças prodígio, que é realmente impossível atribuir essas pasmosas manifestações a outra coisa que não as reminiscências, porque o cérebro desses pequeninos seres, apenas formado, seria incapaz de armazenar, só por si, de reter e de coordenar as numerosas e variadas noções indispensáveis à prática dessas artes ou ciências, onde eles se revelam, desde logo, infinitamente acima da média intelectual dos homens feitos. Sem dúvida nenhuma, as crianças prodígios são exceções, mas eu mostrei, com exemplos, que poderia ainda multiplicar, que as lembranças relativas a uma vida anterior se mostram, frequentemente, entre as crianças, com tal abundância de pormenores, que não se lhes pode atribuir um jogo de imaginação. Na maior parte dos casos, a clarividência, fator cuja importância não se pode negar, não deve ser invocada como explicação do fenômeno, porque, para que a lucidez possa ser posta em ação, é preciso, em regra, uma causa que estabeleça uma relação entre o vidente e a cena descrita. Ora, nos exemplos citados essa relação não existe. Mesmo entre os adultos, o fenômeno da reviviscência da memória apresenta-se, por vezes, com um acúmulo de circunstâncias, independentes umas das outras, que não permitem atribuir a recordação à dupla vista do paciente. Na maior parte dos casos lembrados, não se trata mais do sentimento do já visto, porque o paciente sabe, de antemão, e descreve exatamente, o que se encontra além do alcance de sua vista. Ele tem a noção clara de haver conhecido outrora essas cenas, que vê pela primeira vez. E quando tudo se pode verificar, como no caso de Laura Reinaldi, no das crianças, citadas pelo Dr. Moulton e outros, não é mais possível duvidar que nos encontramos, realmente, em presença da lembrança de uma vida passada. Sem dúvida, é preciso ainda um número mais importante desses testemunhos, para que esse gênero particular de fenômenos entre definitivamente no domínio da ciência. Os fatos são já bastante numerosos, para que não mais possam ser postos de lado, e deverão ser considerados como alicerces de uma demonstração científica da realidade das vidas sucessivas. Vou passar agora a outra ordem de fatos de modo a confirmar esta grande lei da evolução espiritual, que vai saindo das trevas onde a haviam confinado e que, em breve,
se tornará brilhante para todas as inteligências livres das peias dos dogmas materialistas e religiosos. Capítulo 12. Os casos de reencarnação anunciada antecipadamente. Vimos nos capítulos precedentes que a lei das vidas sucessivas não se nos apresenta mais como simples teoria filosófica, visto que se pode apoiar em fatos experimentais, como os que se obtêm produzindo-se impacientes apropriados à regressão da memória, que é levada além do nascimento atual. Essa memória latente, que repousa no subconsciente, pode, por vezes, remontar até a consciência normal e produzir os clarões de reminiscência, que levantam um véu no panorama do passado. Nas crianças prodígio a ressurreição dos conhecimentos anteriores se manifesta com tanto brilho, que é impossível deixar de se ver aí o despertar de conhecimentos pré-natais. Discuti as hipóteses lógicas às quais poderíamos recorrer para explicar esses casos, sem fazer intervir a reencarnação. Mostrei que elas eram insuficientes. Desejo agora passar em revista certo número de narrativas, nas quais os espíritos, que deviam voltar, fizeram saber previamente, e de diferentes maneiras, a intenção de retomarem um corpo terrestre. Por vezes, essas afirmações foram acompanhadas de informes precisos, referentes ao sexo e às circunstâncias nas quais se produziria a volta ao mundo. Examinarei se será possível atribuir todas essas narrativas a simples premonições ou se, pelo contrário, nelas se deve ver a intervenção de seres independentes dos médiuns. Essa prova resultará, em certos casos, da concordância que existe entre a predição que o espírito faz do seu próximo retorno entre nós e, dado o renascimento, da lembrança que esse espírito conserva de sua vida anterior. São esses diferentes aspectos do fenômeno, que vou passar agora em revista. Começo reproduzindo um artigo da Revue Spirit de 1875, página 330. Só a evidente sinceridade do narrador me leva a ter em conta o seu testemunho, porque a mãe, o que é lamentável, não se fez conhecer, e ignoramos ser espiritista. Como quer que seja, eis o fato. Nova prova da reencarnação. 27 de agosto de 1875. Senhor Leimari. É com satisfação que venho trazer ao seu conhecimento uma nova prova, bem evidente, da lei da reencarnação. A 23 do corrente, estava em um ônibus com a senhora Fagarde. Seu marido, nosso amigo, não pôde achar lugar no Imperial. Uma senhora jovem e distinta colocara-se perto de nós. Tinha nos joelhos uma encantadora menina de 15 meses, alegre, jovial, que me estendia seus bracinhos róseos. Hesitava em tomá-la, porque receava desagradar a mãe, mas, vendo-lhe um sorriso aprovador, segurei a atraente menina. Era gentil e graciosa. Nessa idade as crianças são adoráveis e aquela tinha tanta amabilidade, que logo havia a disposição de estimá-la. Disse a senhora. Não há dúvida de que deve adorá-la. Ó Senhor, amo-a muito. Depois, ela tem um duplo título a esse amor. Ficará espantado se eu lhe disser que é a segunda vez que sou mãe da mesma criança. Minhas estranhas palavras são a expressão da verdade, porque não estou louca, nem alucinada, e não digo nada sem provas certas. Vou explicar-me. Possuí uma deliciosa filhinha, que a morte me arrebatou aos 5 anos e meio, em seus últimos momentos. Esse anjinho, vendo minhas lágrimas e o profundo desespero, disse-me essas memoráveis palavras: Mãezinha, não te aflijas assim, tem coragem, eu não parto para sempre, voltarei no domingo do mês de abril. Pois bem, no mês de abril e num domingo, pus no mundo a minha pequena Nini, que o Senhor tenha a bondade de acariciar. Todos os que conheceram a primeira Nini, a reconhecem na segunda. Ela só diz as palavras, papá, mamã, e na última semana, julgue a minha felicidade, a minha grande surpresa, abracei-a, pensando na outra, e lhe dizia, és tu a Nini? E ela respondeu, sim, sou eu. Posso duvidar, senhor? Não, senhora. Seria preciso uma grande teimosia para não compreender que foi o mesmo espírito que voltou a esse corpo encantador. Deus teve a bondade de preveni-la, eis tudo. Se os homens estudassem,
compreenderiam esses fatos naturais e seu inestimável valor. Não lhe pude dar outras explicações, porque ela desceu. Lamento não lhe haver pedido o nome e a morada. Esperemos que estas linhas lhe cheguem às mãos e que ela queira confirmar as minhas palavras, que afirmo, sob palavra de honra, serem a verdade. Com todo respeito, seu servidor. Flux Marie. Escraguenolidoria. 5. Rue Valvilliers, Plailly, Oise. É interessante, se exata a narrativa, que a criança tivesse, antes de morrer, a premonição exata do dia em que voltaria de novo a sua cara mãezinha. Vejamos outros dois exemplos, em que o anúncio da reencarnação foi feito a duas pessoas diferentes. O caso me é assinalado por Collier, o autor de La Télépathie, e o publiquei em minha revista científica e moral do Espiritismo. Um duplo anúncio de reencarnação. Narrativa feita diretamente pela Sra. B., em julho de 1919, ao Collier. A Sra. B. perdeu durante a guerra um filho, que estimava muito, e, alguns meses depois, o marido. Ficaram-lhe, ainda, outros filhos, dos quais uma filha casada. Ainda sob o golpe desses pesares sucessivos, contou-me o seguinte curioso caso de reencarnação, com o cunho da mais evidente sinceridade. Meu filho, disse-me a Sra. B., era de rara inteligência, e tinha toda a atividade da juventude, estava nos 18 anos. Colaborava em jornais do seu partido político, e se tornaria com isso uma personalidade notável. Alistado voluntariamente, no começo da guerra, ganhou rapidamente os galões de alferes, e distinguiu-se durante um ataque. Foi mortalmente ferido e faleceu em uma aldeia da retaguarda, para onde o haviam transportado. 8 dias depois, recebi uma carta de um seu camarada, na qual me comunicava que seu corpo fora posto num caixão e enterrado no cemitério da aldeia, e onde me seria fácil encontrá-lo, quando houvesse permissão para isso. Escrevi uma carta ao cura do lugar e recebi resposta, dizendo que meu filho tinha morrido como cristão, que ele lhe havia recolhido o último suspiro, e que viria ver-me em Paris, quando tivesse oportunidade. Alguns dias depois eu sonhava, a Sra. B. é sujeita desde a mocidade a sonhos supranormais, que vi uma estrada e um talude de caminho de ferro, inteiramente arenoso. Aí me precipitei em terra e, cavando o solo com as mãos, descobri não um ataúde, mas as pernas de um soldado. Fui cavando a areia, retirei o corpo até a cabeça, mas, chegando ao rosto, uma camada espessa impedia-me de o reconhecer. Eu sabia, entretanto, que era o meu filho. Não estava enterrado num cemitério, haviam-me mentido. Recebi, mais tarde, a visita do sacerdote. Suspeitei de sua boa-fé, porque ele não me pôde fornecer nenhum informe sobre meu filho, que lhe não tivesse dado eu mesma. Contou-me coisas inteiramente falsas. Fiz, pois, inúmeras diligências nos ministérios para que me permitissem ir à zona de guerra. No fim de um ano, pude chegar à aldeia, onde devia encontrar meu filho. Ele não estava no cemitério, mas logo reconheci o talude do caminho de ferro, inteiramente arenoso. Com o auxílio de 2 coveiros, fiz cavar no local da minha visão. As pernas foram descobertas, em primeiro lugar, depois o corpo foi destacado da areia e, enfim, o rosto irreconhecível sob sua máscara de terra. Revivi meu horrível pesadelo. A identidade foi fácil de estabelecer pelos objetos pessoais que encontrei no cadáver. Filo pôr num caixão e enterrar no cemitério da aldeia. Alguns meses depois, sonhava com meu filho. Dizia-me ele: mamãe, não chores, eu vou voltar para junto de ti, mas na casa de minha irmã. Não compreendi o que ele queria dizer. Minha filha, casada havia alguns anos, nunca tivera filho e entristecia-me por isso. Eu não pensava em reencarnação. 2 ou 3 dias depois, minha filha veio contar-me um sonho extraordinário. Via seu irmão voltar criança e brincar no seu próprio quarto. Pouco depois, estava grávida. Muitas vezes, em sonho, meu filho me falou da volta próxima, volta em que eu não podia crer. Enfim, um dia, sonhei pela última vez.
Ele me deu a visão de um bebê recém-nascido, com cabelos pretos e traços perfeitamente distintos. Esperava-se o nascimento de um dia para outro, mas foi precisamente naquele dia que o bebê do meu sonho nasceu em minhas mãos. Reconheci-o, sem dúvida possível. Não acrescentarei qualquer comentário à narrativa, porque desejo registrar apenas um caso verdadeiramente curioso, a fim de que não fique perdido. Devem, entretanto, ser notadas as impressões da senhora B. Ela crê que o neto tem para com ela tensões especiais, sua viva inteligência, a facilidade com que soletra o título dos jornais, leva a crer que é ele o seu filho reencarnado. Fiz-lhe numerosas perguntas para saber se ela era antes reencarnacionista. Garantiu-me que não, acrescentando que era católica de nascimento e por sua condição social, mas que, apesar de simpatizar com o clero e com o mundo católico, tornara-se absolutamente céptica, diga-se mesmo, ateísta. Contou-me seu caso, com a esperança de que eu lhe pudesse fornecer esclarecimentos sobre a reencarnação, concepção perturbadora para ela. R. Arcolher, engenheiro químico. Avenida da República, 79, Courbevoie. Esse conto é interessante por mais de um título. A princípio, porque emana de pessoa que afirma nunca ter acreditado na reencarnação, o que suprime a hipótese de uma autossugestão. Em segundo lugar, é mais que provável que o caso nítido de clarividência, que permitiu à senhora B. encontrar o filho em circunstâncias idênticas à do sonho, fosse produzido pela ação medianímica do rapaz. Além disso, a filha da senhora B. viu o irmão voltar como criança, quando se lamentava por não ser mãe, e nada fazia prever uma próxima maternidade. Enfim, por muitas vezes, a mãe teve a visão, em sonho, de um bebê moreno, tal como ele veio ao mundo. Parece que esse conjunto de circunstâncias demonstra a ação do espírito do filho da senhora B, que preveniu a mãe e a irmã de seu retorno à Terra. Temos, agora, o relato de um oficial do exército italiano, de forma alguma espiritista, e que só acreditou na volta da alma ao mundo depois de tê-la verificado na própria família. Copio textualmente a descrição contida nos Anais de Ciências Psíquicas, página 60, fevereiro de 1912. Lembrança de uma canção aprendida em uma vida precedente. A revista Teosófica Ultra, de Roma, publica, em seu número de 1912, a comunicação seguinte do capitão F. Batista, de cuja honestidade e caráter sério se faz abonador a aludida revista. Em agosto de 1905, minha mulher, que estava grávida de 3 meses, foi testemunha, estando de cama, porém perfeitamente acordada, de uma aparição que a impressionou profundamente. Uma menina, que perdéramos havia 3 anos, apresenta-se subitamente diante dela, com aspecto alegre e infantil, dizendo, com voz suave, essas palavras: mamãe, eu volto. E antes que a minha mulher tornasse a se dar surpresa, a visão desapareceu. Quando entrei em casa e minha mulher, ainda comovida, me fez a descrição do estranho acontecimento, tive a impressão de que se tratava de uma alucinação, não quis tirar-lhe a convicção em que se achava, de um aviso da providência, e lhe aqueci imediatamente ao desejo de dar à futura filha o nome da irmãzinha morta, Blanche. Nesse momento, não só não tinha conhecimento nenhum do que aprendi mais tarde, muito tarde, acerca de teosofia, como chamava louco a quem me falasse de reencarnação, persuadido que estava de que, uma vez morto, não se renasce mais. 6 meses depois, em 1906, minha mulher deu, felizmente, à luz, uma menina que em tudo se parecia com a irmã defunta, de quem tinha os grandes olhos negros, e os cabelos abundantes e anelados. Esta coincidência em nada abalou minha convicção materialista. Minha mulher, porém, cheia de alegria pela graça recebida, convenceu-se de que o milagre se realizara, tanto mais quanto pusera a mundo, por 2 vezes, o mesmo pequeno ser. Essa criança tem hoje cerca de 6 anos e, como sua irmãzinha defunta, viu-se nela um desenvolvimento precoce, tanto de sua inteligência, como de sua pessoa. Ambas,
Aos 7 meses já pronunciavam a palavra mamã, enquanto os outros filhos, também inteligentes, não o conseguiram antes dos 12 meses. Devo acrescentar que, quando era viva a primeira Blanche, tínhamos por criado uma certa Maria, suíça que só falava o francês. Havia-la importado de suas montanhas natais uma cantilena, espécie de Berceuse, que devia seguramente ter saído da cabeça de Morfeu. Tanto sua virtude e sua purífica agia instantaneamente em minha filhinha, quando Maria cantava. Depois da morte da menina, Maria voltou para a pátria, e a canção, que tanto nos fazia recordar a criança perdida, sofreu em nossa casa pleno ostracismo. Passaram-se 9 anos e a cantiga desaparecera-nos por completo da memória. Um fato extraordinário, realmente, nos veio lembrar. Há uma semana, achava-me, com minha mulher, na sala de jantar, junto ao quarto de dormir, quando ouvimos, como um eco longínquo, a famosa cantilena, e a voz partia do quarto, onde tínhamos deixado a filha adormecida. A princípio, comovidos e estupefatos, não tínhamos distinguido nesse canto a voz de nossa filha, mas, havendo-nos aproximado do quarto, de onde partia a voz, encontramos a criança, sentada na cama, cantando, com acento francês muito pronunciado, a Berceuse, que nenhum de nós lhe havia ensinado. Minha mulher, sem se mostrar muito maravilhada, perguntou o que ela cantava. Com prontidão pasmosa, respondeu que cantava uma canção francesa, apesar de não conhecer desse idioma senão alguns vocábulos, que aprendera da irmã. Quem te ensinou esta bela cantiga? Perguntei. Ninguém, eu a sei sozinha, respondeu a criança, e continuou o canto, alegremente, com ar de quem nunca cantara outra coisa na vida. O leitor tirará daí a conclusão que quiser. Quanto a mim, os mortos voltam. Roma, Via dello Statuto número 32. Capitão Florindo Batista. A clara lembrança da canção que adormecera a primeira Blanche revelou-se na segunda com um caráter tão preciso, que é impossível explicar esta reminiscência sem ser pela verdadeira recordação, por parte da menina, de uma particularidade de sua vida anterior. O capitão especifica que, depois de 9 anos, essa cantilena não mais fora cantada na casa, não houve qualquer sugestão dos pais, irmãos e irmãs. Foi realmente uma prova de que a jovem Blanche tinha retomado o seu lugar no lar paterno. Reencarnações anunciadas nas sessões espíritas. Um caso quase pessoal. Tenho sob os olhos um venerável caderno, onde se relatam as comunicações obtidas no meado do século, por Page, um excelente amigo de meu pai, e que também foi meu. Essa preciosa coleção é um histórico das sessões realizadas em grupo espírita, em Tours, desde 1860. Nota-se-lhe um caráter religioso, que dá às notas um valor moral do mais alto interesse. Desde as primeiras sessões, um espírito de nome François manifestou-se. Era leviano e ainda estava ligado às coisas materiais. Pouco a pouco, sob a influência de bons conselhos, emendou-se suas comunicações denotavam evolução moral muito acentuada. Francisco tinha uma individualidade verdadeiramente diferente da médium, a senhorita Maria Olivier, porque muitas vezes se manifestava em outras cidades com um caráter idêntico ao que tinha em Tours. Page casou-se com Maria Olivier em 1865. Transcreva agora, textualmente, as notas do seu caderno. A afeição que o amigo Francisco tinha por nós, principalmente por minha mulher, que era sua médium privilegiada, fez que ele, para progredir mais rapidamente e expiar as faltas cometidas em existências anteriores, manifestasse o desejo e a necessidade de reencarnar-se, escolheu, para sua família, aquela que tinha adotado em estado de espírito. Anunciou-nos seus projetos a 24 de abril de 1865, em presença de nosso bom amigo Alexandre Delany, que estava de passagem em nossa cidade. Disse que escolhera, para reencarnar-se, a senhorita Maria, então minha noiva, e a mim, ao nosso bom amigo Rebondin, de Tours, para padrinho, e a nossa boa amiga, senhora Delany, para madrinha. Alexandre Delany respondeu-lhe que, se suas predições se realizassem,
a senhora Delane aceitaria, prazerosamente, o título de madrinha. Não declarou o sexo em que reencarnaria. Ficou aí a palestra com o amigo Francisco. Nosso casamento realizou-se a 5 de maio de 1865, um mês antes, por conseguinte, de haver Francisco feito a escolha dos pais e padrinhos. Um ano depois, veio Francisco trazer-nos suas despedidas, dizendo-nos que chegara o momento de começar nova existência. Em seguida, invocaram Nentors, Clisson, Alute, Paris, lugares onde já se tinha manifestado anteriormente, porém ele nunca mais se comunicou. Não havia duvidar, Francisco estava reencarnado. A 29 de janeiro de 1867, tivemos a alegria de ver nascer uma filha, a qual demos o nome de Ângela Maria Francisca. Francisca, como lembrança do nosso bom amigo, Ângela, como lembrança do nome do espírito protetor de nossa madrinha, e Maria como lembrança de nossa cara mãe. O batismo foi a 27 de fevereiro do mesmo ano e os padrinhos designados por Francisco levaram-no à pia batismal. Reproduzo, agora, os exemplos que citei em 1898, na memória apresentada ao Congresso Espírita de Londres. Eis uma ata feita em Lyon, segundo a qual um médium de incorporação predisse o nascimento de uma criança do sexo feminino, e que, em consequência de fatos da vida passada, deveria apresentar uma cicatriz na fronte. Nasceu efetivamente uma menina com a marca anunciada. Recebemos de Lyon a ata seguinte, que temos o prazer de publicar, desde que conhecemos pessoalmente o autor. A 8 de outubro de 1896, às 8h30 da noite, é aberta a sessão. Seguem-se os nomes dos presentes. A sessão não deveria realizar-se, porque minha mulher estava com dores de parto. Como, porém, nos dissesse a parteira que ainda havia muito tempo, fizemos a sessão assim mesmo. Começamos pelos trabalhos de escrita e depois a médium, senhora Vernay, recebeu um espírito que procurava o irmão para levá-lo à genitora. Oh meu Deus, talvez o matassem também, dizia ele. Perguntamos-lhe se tratava de um crime. Não, respondeu, foi durante a batalha de Reichshofen, que meu irmão desapareceu. Fizemos-lo reconhecer o estado em que se achava, isto é, que sua alma tinha deixado o corpo, e depois, ajudamo-lo a procurar o irmão. Ele viu 2 cadáveres, o do irmão Alfredo e o seu. Os miseráveis, exclamou ele, feriram-no com uma bala na fronte. O médium acorda. Repentinamente, cai de novo em transe. Meus amigos, diz, sou a mãe desses 2 irmãos mortos em Reichshofen. Um deles, Alfredo, vai encarnar em sua casa e eu serei o seu guia. Agradeci ao espírito e lhe declarei que faria o que em mim coubesse para que ele fosse um homem. Não, disse ela, não será um homem. No dia seguinte, minha mulher punha no mundo uma criança do sexo feminino, a qual demos o nome de Emília. Tinha ela na fronte uma cicatriz do tamanho de um grão de trigo. São os seguintes os fatos observados na primeira infância da criança. Até 3 meses, quando eu imitava a trombeta de cavalaria, punha-se ela a chorar, sem poder ser consolada, brincando, toma sempre a posição a cavalo, imitando o movimento do cavaleiro em marcha. Tem agora 17 meses e seu brinquedo favorito é o cavalo, que prefere os bonecas, mas na rua não se pode aproximar de um cavalo, grita, espantada. Seguem-se as assinaturas. Do Progresso Spirit, em seu número de 20 de março de 1898, página 45, cito o relato de Engel, que reproduzo. Lise Seraing, 14 de março de 1898. Caro senhor e irmão, tenho a honra de transmitir-lhe alguns informes sobre uma reencarnação, anunciada pelo próprio Espírito, com particularidades que precedem a encarnação e a reencarnação. Tudo se passou em um lapso de 4 anos, com os detalhes preditos, a princípio por meu filho mais velho, morto em 1874, e em seguida por minha filha, falecida em 1878, depois de 4 anos de sofrimento, que terminou em verdadeiro martírio. Foram estes os motivos da reencarnação, quando viva,
Ela tinha um ódio implacável do irmão, que a ofendera, e morrera com esse rancor. Apesar dos seus esforços, não conseguiu expulsá-lo. Vendo o erro profundo dos seus ressentimentos e desejando progredir, solicitou uma reencarnação no corpo de uma criança que devia nascer em casa desse irmão, pai de família. Deus o consentiu, para que o espírito arrependido pudesse evolucionar, e a criança teve por pai o irmão odiado, lá para o fim do ano de 1879. Estando um dia reunidos minha esposa e eu, conversamos a respeito do anúncio feito pelo filho morto, de que Maria deveria nascer dentro em breve, e que conheceríamos essa reencarnação porque em tal dia e em tal hora, 5 da tarde, a nova mãe de Maria viria à nossa casa e as suas primeiras palavras seriam: "Madrinha, eis seu afilhado", e o rapaz daria um grito alto, quando se achasse no regaço de sua primeira mãe. Dito e feito. Fora também predito, por meu defunto filho, que sua alma irmã, Maria, não viveria mais de 4 anos e que, em seus últimos momentos, experimentaria terríveis sofrimentos, que só minha esposa poderia acalmá-la, magnetizando-a e orando. Fato extraordinário, minha mulher ia muitas vezes minorar-lhe os sofrimentos, e desde que aparecia na soleira da porta, cessavam-lhe os gritos, e com um sorriso filial estendia os braços. Deixava de chorar horas consecutivas e logo que minha mulher saía do quarto recomeçava a gritar. O pai, um bom e poderoso magnetizador espírita, e que operou maravilhas em muitas ocasiões, não conseguia amenizar-lhe as dores. Eu produzia sobre aquele querubim os mesmos efeitos que minha mulher. Fomos, de novo, prevenidos de sua desencarnação por meu filho, e ela, sua irmã, 2 ou 3 dias mais tarde, veio dizer-me: "Pierre Verly, aquela que foi sua filha Maria está de novo livre, e também liberta de um terrível ódio contra seu último pai." E aconselhava-me a não nutrir ódio algum, porque, dizia ela, o ódio é a maior desgraça de uma alma, com ele, não há perdão. Meu filho Pedro e minha filha Maria eram 2 adeptos, profundos e sinceros, do Espiritismo. Outros fatos, não menos concludentes, sobre a existência das vidas anteriores me são conhecidos. Meus defuntos filhos eram tão unidos pelos laços da amizade, que um não podia passar sem o outro. Quando meu filho estudava, era preciso que sua irmã lhe ficasse ao lado. Soubemos por poderosos médiuns, depois que eles morreram, que um número incalculável de anos os havia ligado como almas irmãs e que nós, iniciados na doutrina, bem devíamos compreender a forte razão dessa amizade. Posso afirmar, enfim, como conclusão, que muitas predições se realizaram inteiramente, o que é prova de que os espíritos velam por nós e que Deus não separa aqueles a quem o amor uniu, nem abandona jamais os que nele confiam. Pierre Angel, preside da União Espírita de Liege. Essa narrativa demonstra que os espíritos voltam à Terra para melhorar. Não se trata mais de sonâmbulos, mas de médiuns tiptólogos ou escritores, de sorte que não cabe aqui a explicação pela clarividência, a menos que seja atribuída aos espíritos desencarnados. Mas, ainda assim, apresenta-se outra dificuldade. É preciso supor que esses seres invisíveis nos enganam voluntariamente, que mentem cientificamente, para sustentar um erro. Tal conjectura me parece pouco razoável, quando se refere a espíritos que deram prova, em muitas circunstâncias, de altas qualidades morais. Prefiro admitir o que eles anunciam, e que se verifica, a crer num subterfúgio universal e inverossímil. Extrai os 2 fatos seguintes do Sr. Bouvier, grande magnetizador, diretor do jornal La Page Universelle, que se publica em Lyon. Um paciente, a quem ele costumava adormecer, e que goza, nesse estado, da faculdade de ver os espíritos, disse-lhe um dia, espontaneamente, que a alma de uma religiosa desejava falar-lhe. Bouvier perguntou quem era e o que desejava. Ela nomeou-se, indicou o convento situado em Rouen, onde habitava, e disse que voltaria depois de sua morte, que seria próxima. Tanto o paciente como Bouvier ignoravam a existência desse estabelecimento religioso, do qual, mesmo, nunca tinham ouvido falar. Algum tempo depois,
Apresentou-se a mesma religiosa e disse que tinha deixado o corpo terrestre, o que posteriormente se reconheceu exato, mas que voltaria a reencarnar-se na casa da irmã do paciente, que teria ainda o sexo feminino e que só viveria 3 meses. Todos esses acontecimentos se realizaram pontualmente. Um segundo caso de encarnação foi predito a Bouvier. Anunciou-se que o espírito iria incorporar-se sob a forma feminina, em uma família muito conhecida do diretor de La Parte Universelle, e que se duvidava da vinda de outra criança, que ninguém desejava. Declarou ainda o espírito que seria infeliz, porque não gostariam dele. Tudo se realizou, infelizmente, nas condições anunciadas. A clarividência magnética do paciente de Bouvier não pode explicar a aparição daquela religiosa, que ele não conheceu, porque o exercício daquela faculdade está ligado a certos laços entre as partes interessadas. Se pode admitir que a irmã do paciente seja a causa indireta da previsão, é inexplicável a intervenção da religiosa, a não ser pela intenção de retomar um organismo terrestre. No segundo exemplo, não existe qualquer laço entre o sonâmbulo e os parentes da criança, e o espírito que se reencarnou é, por certo, o autor do fenômeno, porque o paciente não era espiritista e não podia autossugestionar-se, como não podia receber a sugestão de Bouvier, que estava longe de esperar essas manifestações. Entre as numerosas respostas que recebi ao meu pedido de me comunicar em casos referentes à reencarnação, há uma de um dos meus antigos colaboradores do jornal Le Espiritisme. Ela é interessante, por mais de um título. Meu caro Dr. Delane, pede ao amigo que lhe sejam comunicados os fatos tendentes a provar a reencarnação. Esses fatos não devem ser frequentes, e por isso lhe comunico um que, não oferecendo nada de transcendente, é, entretanto, em seu gênero, bastante característico. Em agosto de 1886, fizemos uma sessão de evocação, no curso da qual se apresentou, a princípio pela tipologia, e depois, a nosso pedido, pela escrita medianímica, uma entidade que meus pais perderam, ainda de pouca idade, ou como tal se apresentava. Assegurava esperar, para reencarnar-se, o nascimento do meu primeiro filho, especificando que seria rapaz e viria dentro de 18 meses. Não se esperava uma criança. Ora, em fevereiro de 1888, nascia o nosso filho mais velho, que recebeu o nome de Alain, na data prevista, com o sexo predito, fornecendo uma prova, ou pelo menos uma presunção, em favor da reencarnação. I.B. de Hille. 2. Allée du Levrier, Livernet, C.N.E. Choise. Eis outro exemplo que colho no belo livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. As circunstâncias em que se deve fazer a reencarnação merecerem, por bastante precisas, toda a nossa atenção. Th. Jafeux, advogado da Corte de Apelação, em Paris, comunicava-nos o fato seguinte, 5 de março de 1911. Desde o começo de 1908, eu tinha como espírito guia uma mulher que conhecera em minha infância, e cujas comunicações apresentavam um caráter de rara precisão, nomes, endereços, cuidados médicos, predições de ordem familiar. Em junho de 1909, transmiti essa entidade, da parte do Padre Henrique, diretor espiritual do grupo, o conselho de não demorar indefinidamente a sua estacionária situação no espaço. A entidade respondeu-me nessa época: terei sucessivamente 3 encarnações muito breves. Em outubro de 1909, anunciou-me, espontaneamente, que iria reencarnar em minha família e designou o lugar da reencarnação, uma aldeia do departamento de Eure-et-Loir. Eu tinha aí, nessa ocasião, uma prima grávida. Fiz, então, a seguinte pergunta: com que sinal é possível reconhecê-lo? Terei uma cicatriz de 2 centímetros, do lado direito da cabeça. A 15 de novembro, a mesma entidade anunciou-me que cessaria de aparecer em janeiro seguinte e seria substituída por outro espírito. Procurei, desde então, dar a essa prova todo o seu alcance, e nada me seria mais fácil, depois de haver autenticado a predição,
obteria um atestado médico do nascimento da criança. Infelizmente, achei-me em presença de uma família que manifestava contra o espiritismo uma hostilidade bravia. Estava desarmado. No mês de janeiro de 1910, a criança nasceu com uma cicatriz de 2 centímetros, no lado direito da cabeça. Ela tem, atualmente, 14 meses. As filhinhas gêmeas do Dr. Samona. Chego, agora, a um fato inteiramente notável, não só pelo número das testemunhas que o confirmam, como pelas circunstâncias que precederam a reencarnação da jovem Alexandrina e pelas que se seguiram ao seu segundo nascimento terrestre. O Dr. Samona é conhecido nos meios científicos da Itália, e o relatório que ele enviou a seu amigo Calderoni apareceu ao inquérito publicado por este. É um modelo de precisão e uma conscienciosa análise de todas as circunstâncias relativas a esta verídica história. Servir-me-ei dos documentos publicados sobre o assunto, no livro do Coronel de Rochas, Les Vies Successives, As Vidas Sucessivas, pág. 337 seguintes, em minha Revista Científica e Moral do Espiritismo, 1913 e 1917, e do livro recente de Lancelin, La Vie Posthume, A Vida Póstuma, pág. 307 seguintes, onde ele, com sua acostumada erudição, reuniu tudo que diz respeito a esse sensacional acontecimento. Eis, para começar, o histórico que nos apresenta o Dr. Samona, em carta dirigida ao diretor da Filosofia della Scienza, o Dr. Innocenzo Calderoni. Apesar do caráter muito íntimo dos fatos que precederam o nascimento de minhas 2 filhinhas, não hesito, no interesse da ciência, de os dar a publicidade, por intermédio de sua estimável e lida revista, sem calar o nome das pessoas que deles tiveram conhecimento, à medida que se foram desenrolando. Se me abstenho de os discutir, acho, entretanto, que convém divulgá-los, para que outros o possam fazer. Nenhuma ciência progride, se ficar na ignorância dos fatos. Se, no domínio metapsíquico, por temor do ridículo ou de outras razões da mesma ordem, cada qual guardar para si esses casos mais ou menos raros, que podem suceder, a Deus esperança do progresso. Envio-lhe uma narrativa sintética, absolutamente fiel aos fatos, como se produziram, sem a menor discussão quanto aos interessantes problemas a que deram lugar, sonhos premonitórios, personalidades medianímicas, etc. Creio que o caso atual se apresenta, favoravelmente, sob o ponto de vista científico, porque as pessoas, que, desde o começo, foram postas a par das diversas e sucessivas particularidades, e que as observaram com grande interesse, gozam, por sua moralidade e inteligência, da consideração geral. Além da narração dos fatos, envio-lhe as declarações de certas pessoas, que confirmam os meus dizeres, e estou pronto a fornecer outras testemunhas da mesma natureza, com todos os esclarecimentos que forem julgados úteis para a investigação científica. Com toda a estima, seu afetuoso amigo Carmelo Samona. Exposição sintética dos fatos. A 15 de março de 1910, depois de grave enfermidade, meningite, falecia, na idade de 5 anos, minha filhinha adorada, Alexandrina. Minha dor e a da minha mulher, que quase enlouqueceu, foram profundas. 3 dias depois da morte de minha filhinha, minha mulher sonhou com ela, parecia vê-la, como fora em vida, e eu via dizer: mamãe, não chores, eu não te deixei, afastei-me, apenas, de ti, voltarei pequena assim. E mostrava como que um pequeno mas completo embrião, depois acrescentou: vais começar a sofrer de novo por mim. 3 dias depois, produziu-se o mesmo sonho. Sabendo do fato, uma amiga de minha mulher, ou por convicção ou por consolá-la, disse-lhe que tal sonho poderia ser uma advertência da menina, que, talvez, se preparasse para renascer. Para melhor persuadi-la da possibilidade de semelhante fato, trouxe-lhe a amiga um livro de Leon Denis, onde se tratava da reencarnação. Mas, nem os sonhos, nem aquela explicação,
Nem a leitura da obra de Denis conseguiram minorar-lhe a dor. Ela ficou igualmente incrédula quanto à possibilidade de nova maternidade, tanto mais quanto um parto falso, que necessitou de uma operação, 21 de novembro de 1909, e seguido de frequentes hemorragias, fê-la quase certa de não poder mais conceber. Certa manhã, alguns dias depois da morte da filhinha, chorando, como de hábito, e sempre incrédula, dizia-me ela: não vejo mais do que a atroz realidade da perda do meu caro anjinho. Ela é muito forte, muito cruel, para que eu possa manter um fio de esperança com simples sonhos, como os que tive, e acreditar num acontecimento inverossímil, como o nascimento, por meu intermédio, de minha filhinha adorada, sobretudo, vendo o meu estado físico atual. De repente, enquanto se lamentava de modo tão amargo e tão desesperado, e enquanto eu me esforçava por consolá-la, 3 pancadas secas e fortes, como batidas com os nós dos dedos por pessoas que se querem anunciar, foram ouvidas na porta do aposento em que nos achávamos, e que dá para uma saleta. As pancadas foram também percebidas por nossos 3 filhinhos, que estavam conosco, no aposento. Acreditando eles que era uma de nossas irmãs, que tinha o hábito de vir a semelhante hora, abriram logo a porta, exclamando: tia Catarina, entre. Qual lhes não foi, porém, a surpresa, e a nossa, quando não vimos ninguém, olhando para o aposento vizinho, pudemos verificar que também lá não havia pessoa alguma. Esse incidente muito nos impressionou, principalmente porque as pancadas foram ouvidas no supremo instante do desalento de minha mulher. Na tarde desse mesmo dia, resolvemos iniciar as sessões medianímicas tipológicas, e foram elas mantidas, metodicamente, durante os 3 meses. Nelas tomavam parte minha mulher, minha sogra e, algumas vezes, os meus 2 filhos mais velhos. Desde a primeira sessão, apresentaram-se 2 entidades. Uma se dava como minha filhinha e a outra como minha irmã, morta havia muito, na idade de 15 anos, e que, segundo dizia, aparecia a título de guia da pequena Alexandrina. Esta se exprimia com a mesma linguagem infantil de que se servia quando era viva, a outra tinha uma linguagem elevada e correta, e tomava geralmente a palavra, ou para explicar algumas frases da entidadezinha, que, por vezes, não se fazia bem compreender, ou para levar minha mulher a crer nas afirmações da filha. Na primeira sessão, Alexandrina, depois de ter dito que fora ela quem apareceu em sonho a sua mãe, e que as pancadas ouvidas na outra manhã tinham por fim indicar-lhe a presença e consolar a genitora, por meios mais impressionantes, acrescentou: minha mãezinha, não chores mais, porque eu renascerei por teu intermédio, e antes do Natal estarei com vocês. E continuou: caro papai, eu voltarei, caros irmãozinhos, eu voltarei, vovó, eu voltarei. Diga aos outros parentes e à tia Catarina que antes do Natal estarei de volta. E assim com os demais parentes e conhecidos. Seria ocioso transcrever todas as comunicações obtidas, durante cerca de 3 meses, porque, à parte a variante de algumas frases ternas de Alexandrina para com as pessoas que lhe foram mais caras, elas eram sempre uma repetição constante e monótona de sua volta antes do Natal, especificada, como na primeira sessão, a cada um dos seus parentes e conhecidos. Muitas vezes procuramos fazer parar uma tão prolixa repetição, assegurando à pequena entidade o nosso cuidado em comunicar a todos a sua volta, ou melhor, o seu renascimento, antes do Natal, sem esquecer ninguém, mas era inútil, ela obstinava-se em não se interromper, até que tivesse esgotado o nome de todos os seus conhecidos. O fato era estranho. Dir-se-ia que o anúncio dessa volta constituía uma espécie de monoideísmo da pequena entidade. As comunicações terminavam sempre por estas palavras: deixe-os agora, tia Joana quer que eu durma. E desde o começo declarou que se comunicaria conosco durante 3 meses, porque seria depois ligada à matéria, cada vez mais, e aí adormeceria completamente. A 10 de abril. Minha mulher teve as primeiras suspeitas de uma gravidez. A 2 de maio, novo aviso de sua vinda, por parte da pequena entidade.
Achávamo-nos, então, em Venético, na província de Messina. Mamãe, disse ela, em ti já se encontra uma outra. Como não compreendêssemos esta frase e supuséssemos que ela se havia enganado, a outra entidade, tia Joana, interveio, explicando. A filhinha não se engana, apenas não se exprimiu bem. Ela quer dizer que outro ser volteja em torno de ti, minha cara Adélia. Ele quer voltar à Terra. Desde esse dia, Alexandrina, em cada uma de suas comunicações, constante e obstinadamente afirmava que tornaria, acompanhada de uma irmãzinha, e, pelo modo por que falava, parecia regozijar-se com isso. Tal fato, em lugar de animar e consolar minha mulher, só fazia aumentar-lhe as dúvidas e as incertezas. Depois daquela nova e curiosa mensagem, parecia-lhe que tudo terminaria por uma grande decepção. Muitos fatos, em verdade, deveriam realizar-se depois desses avisos, para que as comunicações pudessem ser verídicas. Era preciso, com efeito, primeiro, que minha mulher se tornasse grávida. Segundo, que, em vista dos seus recentes sofrimentos, não tivesse um aborto, como lhe sucedera, precedentemente. Terceiro, que pusesse no mundo dois seres, o que parecia ainda mais difícil, vista que o caso não tinha precedentes, nem com ela, nem com qualquer dos seus ascendentes, nem com os meus. Quarto, que tivesse dois seres que não fossem dois machos, nem um macho e uma fêmea, mas duas fêmeas. Seria difícil, em verdade, possuir fé na predição de um conjunto de fatos tão complexos, contra os quais se erguia uma série de probabilidades contrárias. Minha mulher, apesar dessas belas predições, viveu lacrimejante até o 5º mês, incrédula, com a alma torturada. Nas suas últimas comunicações, suplicava-lhe a pequena entidade que se mostrasse mais contente, e dizia-lhe: verás, mamãe, que, se continuares escravizada a ideias tristes, acabarás por dar-nos uma construção medíocre. Em uma das últimas sessões, minha mulher falou na dificuldade que havia para crer na volta de Alexandrina, pois seria difícil que o corpo da criança revinda se assemelhasse com o da criança morta. A entidade Joana apressou-se a responder. Neste ponto, Adélia, ficarás satisfeita. Ela renascerá perfeitamente semelhante à primeira, e se não muito, pelo menos um pouco mais bonita. No 5º mês, que coincidia com o mês de agosto, achávamos-nos em Espadáfora. Minha mulher foi examinada por um sábio parteiro, o Dr. Vicente Cordaro, que, depois de sua visita, disse espontaneamente: não posso afirmar de modo absoluto, porque, neste período de gravidez, não há ainda certeza, mas o conjunto de fatos me leva a diagnosticar um parto de gêmeos. Essas palavras fizeram em minha mulher o efeito de um bálsamo. Um luar de esperança começou a despontar em sua alma dolorida, que não devia tardar a ficar de novo atormentada por um acontecimento que se ia produzir. Apenas entrada no 7º mês, uma notícia inesperada e trágica impressionou-a de modo tão vivo, que ela foi tomada, subitamente, de dores dos rins. Outros sintomas, produzidos durante mais de 5 dias, tornaram-nos ansiosos, fazendo-nos temer um parto antes do termo, no curso do qual a criatura ou criaturas que viriam à luz não podiam ser viáveis. Deixo que se calculem os sofrimentos físicos de minha mulher e as angústias que lhe mortificavam o coração, aquele pensamento, depois da esperança que principiava a conceber. E esse estado da alma agravava ainda mais a situação. Foi ela, nesse momento, tratada pelo Dr. Cordaro. Felizmente e contrariamente a toda expectativa conjurou-se o perigo. Completamente curada e certa minha mulher de que se tinham completados os 7 meses, voltamos a Palermo, onde ela foi examinada pelo célebre médico e parteiro Giglio, o qual verificou uma prenhez de gêmeos. Assim, parte já muito interessante das comunicações achava-se confirmada. Restavam, ainda outras, importantes de ser verificadas, como o sexo, o nascimento de 2 meninas e a particularidade de que haveria uma semelhança física e moral de uma delas com a morta Alexandrina.
O sexo ficou confirmado na manhã de 22 de novembro, dia em que minha mulher deu à luz duas pequenas. Quanto às semelhanças físicas e morais possíveis, é necessário tempo à sua verificação, que será feita à medida que elas forem crescendo. Mas, já no ponto de vista físico, manifestam-se certos caracteres que confirmariam a predição, encorajariam a prosseguir na observação e autorizariam a pensar que, ainda nesse particular, as comunicações devem verificar-se literalmente. As duas gêmeas, presentemente, não se parecem, diferem sensivelmente pelo porte, pela cor e pela forma. A menor disse uma cópia fiel da morta. É Alexandrina no momento em que nasceu e tem comum com ela as três particularidades seguintes: hiperemia do olho esquerdo, ligeira seborréia na orelha direita e ligeira assimetria da face, inteiramente idêntica que apresentara Alexandrina ao nascer. Dr. Carmelo Samona. Acrescentaremos que a irmã gêmea de Alexandrina foi a primeira que veio ao mundo, o que, pelas ideias geralmente admitidas, indicaria que foi ela concebida em segundo lugar. Enfim, os 9 meses normais, que deveriam terminar no Natal, não estavam ainda escoados, de vez que o parto duplo é sempre um tanto antecipado. Os atestados que precedem afirmam a autenticidade dos fatos e permitem observar que não se trata de uma série de coincidências mais ou menos fortuitas, porque desde a origem os fenômenos se encaminham e encadeiam com uma sequência lógica que interdiz qualquer explicação pelo acaso puro e simples. Isto posto, pode-se supor que, por um fenômeno de autossugestão, teria sido a senhora Samona a autora do sonho no qual vira a pequena Alexandrina dizer-lhe que voltaria. Não hesito em declarar que essa suposição é inverossímil, não só porque a senhora do doutor não conhecia, nessa época, a teoria da reencarnação, mas também porque estava absolutamente persuadida de que o seu estado de saúde lhe tirava a esperança de ser mãe de novo. Seria dar à subconsciência um papel que nada justificaria. Enquanto que a intervenção de Alexandrina, como produtora do fenômeno, é a explicação mais verossímil. Ela justifica-se por sua ação física, com as pancadas de improviso, em pleno dia, para que sua presença fosse indubitável. Desde esse momento, em cada sessão, continua a predizer sua volta e, melhor ainda, anuncia que virá acompanhada de outro espírito, que terá o sexo feminino. Isto parece inverossímil à pobre mãe, remergulhada em todas as perplexidades, que só tiveram fim quando se verificou que a gravidez era dupla. Ainda que, a intervenção da subconsciência é inteiramente inaceitável e, se houve clarividência, os fenômenos não deixam de ser extraordinários, porque os fatos ulteriores se desenrolam com precisão matemática. E o conhecimento antecipado desses fatos não demonstra que a pequena Alexandrina não seja a autora deles. Vimos que, depois de reencarnada, a nova Alexandrina apresenta o mesmo aspecto físico da vida anterior, assimetria da face, hiperemia do olho esquerdo, ligeira seborréia da orelha direita. É bem, como disse o pai, uma cópia fiel da primeira Alexandrina. Ora, dirão os cépticos, foi a subconsciência da mãe que modelou esta segunda figura. A imagem da primeira é um capricho da hereditariedade. Se bem que não possuamos muitos exemplos de uma segunda criança que fosse a cópia fiel de outra morta e profundamente pranteada, admitamos, por instantes, esta hipótese ideoplástica. Vamos ver que ela não basta para justificar as semelhanças intelectuais que existem entre as duas Alexandrinas. Eis, com efeito, outra carta do Dr. Samona, publicada em junho de 1913, na Filosofia della Scienza, cuja tradução vou buscar ao livro de Lancelin, Vie Posthume, Pag. 324 e seguintes. O caso de minhas duas gêmeas, publicado anteriormente na Filosofia della Scienza, número 1, 15 de janeiro, 1911, reproduzido por diversas revistas e em muitas obras, tanto italianas como estrangeiras, despertou interesse em grande parte do mundo intelectual, como se vê de muitas cartas recebidas pela direção e por mim pessoalmente. Assumo, pois, certa responsabilidade, continuando a divulgar o conhecimento do fato,
porque não tenho a presunção de possuir todo o espírito de observação que seria necessário para aprofundar o estudo de um caso tão importante, a ponto de se tornar de interesse geral. Creio não haver notado certos incidentes dignos, talvez, de particular atenção, e de ter, pelo contrário, registrado outros, que não